Tá indo no negócio aqui? O ar? Não sei, não tem retorno, né? Ih, será que... Eu tô um pouco preocupada com o barulho, porque tá bem aqui do lado. Puxa um pouco. Peraí. Melhor? Acho que sim, né? Bom, então vamos lá. Gente, se tiver com barulho, é por causa do ventilador. Olha quem voltou. Olha quem está aqui. O patinho do cachorro. O cachorro tá sempre transitando. Gente, fazer o quê? Também outra coisa que faz parte desse cenário. Hoje, Mola Moleira, @Mola Moleira, que é do canal O Lado Bom do Mundo, se você não conhece, vai estar aqui no card, na descrição, em todos os lugares. Ela veio conversar comigo sobre um assunto muito importante. Qual que é o assunto, Bibi? Comunicação não violenta. Vamos explicar. Só para contextualizar por que nós estamos conversando sobre isso, se você quiser acompanhar meus desabafos no Instagram, diariamente estou lá reclamando, @baldinho.debora vai estar aqui na tela. Se você não quiser, eu vou contextualizar bem rapidamente. A gente sente, né, no momento atual, acho que o Mola vai conseguir dizer, porque não acho que isso está acontecendo só com os criadores, né, de conteúdo. Se vocês também não viram, saiu um vídeo da Luísa Junqueira com a Júlia Jujut falando sobre isso um pouco, né, vai estar aqui no card da descrição. Sobre essa coisa das bases do diálogo estarem bastante deterioradas. Eu sinto que a gente tem conseguido dialogar pouco e se tratado muito mal pra conseguir viver o momento que a gente tá vivendo. Eu acho que no geral nunca foram... Só um minutinho que minha cachorra tá obcecada. A cachorra quer muito girar. Vem filha, vem cá. Tá vendo como ela brocha? Ela quer tá aqui, então vamos... Já arregaçando a cabeça da girafa. Podemos continuar? Por que eu fui trazer um bicho de pelúcia pro vídeo? Podemos, filha? Então, continuando. E eu sinto que nós não temos conseguido dialogar muito. Eu sinto que eu consigo trazer muito conteúdo aqui, mas as pessoas, muitas vezes, ao menor sinal de uma discordância, ignoram-se as bases do diálogo, ou seja, a confiança, o conhecimento prévio da pessoa, o respeito. E a tentativa de dialogar, ou seja, de trocar, porque o diálogo ele é uma troca, né? Se não fosse uma troca, seria um monólogo. Ele é um diálogo, é pra mais de uma pessoa. Ela se desaparece e as pessoas começam a ofender. E eu tenho me sentido muito cansada mentalmente nos últimos períodos. Porque isso acontece muito na internet, mas acontece muito comigo pessoalmente também. E entra numa coisa de como se eu tivesse que provar minha dignidade pra alguém, ou provar que eu tenho capacidade pra falar o que eu tô falando, enfim. Uma situação que pra mim é bem desgastante mesmo, broxante, sabe? E isso tem feito com que eu tenha cada vez menos vontade de gravar, a verdade é essa. Porque você fica pensando, pô, será que eu tô realmente conseguindo me comunicar com as pessoas? Porque não parece que é. E o Mola é um cara que entende muito de um assunto e entende muito disso, porque a gente já tem essa treta há muitos anos, e ele mudou a minha opinião muitíssimo sobre esse assunto, porque a gente, pra quem não sabe, a gente também tocava o canal das Bi junto. Sim. E o Mola sempre teve essa abordagem, e eu sempre tive a abordagem oposta, que era uma abordagem muito agressiva. E com o passar dos anos e a militância do meu amigo, eu fui mudando essa abordagem. Acho que, inclusive, o trabalho que a gente fez aqui nas eleições se insere completamente nessa abordagem de comunicação, que é a comunicação não violenta. Sim. Para falar sobre comunicação não violenta, primeiro a gente tem que... Todo mundo já percebeu, isso não aconteceu só com você, tipo, todo mundo tá vendo que a comunicação no Brasil, principalmente depois das eleições, tem ficado, tipo, muito cansativa, as pessoas não conseguem dialogar, você não consegue dialogar nem com seus pais, nem com as pessoas que você gosta na internet, com ninguém, tipo, muito difícil de conseguir falar o básico, assim, parece que você tá falando outra língua, e a gente realmente tá falando línguas diferentes quando a gente pensa nisso. E a comunicação não violenta é uma ferramenta de linguagem, ela não é a mesma coisa que a ação não violenta, ou que a não violência do Gandhi, por exemplo, que aí é uma filosofia, uma estratégia de ação, tipo, é uma coisa relacionada mais à militância, a conseguir objetivos. A comunicação não violenta, ela tem inspiração nisso, mas ela é uma ferramenta de linguagem para qualquer aspecto da vida, seja aspecto familiar, namoro, tipo, militância, tudo você pode usar a comunicação não violenta. E o que acontece é que a gente treina a linguagem que a gente foi ensinado, que é a que todo mundo fala, que é a linguagem da violência. E aí, um cara que chamava Marshall Rosenberg, ele decidiu estudar isso, falar por que as pessoas não se entendem, por que tem tanta treta no mundo e as pessoas parecem que elas estão falando sozinhas, assim, tipo, não tá rolando um diálogo porque tá cada um batendo a cabeça na parede e tá todo mundo perdido. E aí ele estudou isso e ele entendeu que existia dois tipos de linguagem. A linguagem dos chacais, que são tipo coiotes, assim, cachorros, e a linguagem que ele chamou de linguagem das girafas. Por isso que eu trouxe esse boneco que tá enlouquecendo. E o chacal tá ali bem de olho. O chacalzinho tá só de olho na... Ela só olha pra girafa. Ele escolheu a girafa porque é o animal com o maior coração, assim, é só uma metáfora, embora elas nem sejam super pacíficas, mas ele criou essas duas linguagens, porque ele acreditava que as pessoas só falavam através de duas coisas: por favor e obrigado. Tudo que a gente tenta dizer são através dessas duas coisas. O por favor significa as nossas necessidades. Então, tipo, eu quero ter minhas necessidades atendidas e eu não tenho ferramentas para dizer
quais são essas necessidades e como alcançar. Então eu falo de maneira violenta aquilo, por exemplo. Às vezes eu tenho uma necessidade de companhia e aí eu falo pra você, você nunca tá comigo, você não sei o quê. Tipo, em vez de você dizer pra pessoa que você tem necessidade de companhia e falar pra essa pessoa, olha, preciso que você pode estar comigo hoje, por exemplo? Você fala, não, você nunca está comigo. Ó, o chacalzinho já tá aqui embaixo, pronto pra abordagem dos chacais. E aí, a outra coisa é o por favor, que é também a gente não saber agradecer. Então, quando a gente tenta agradecer uma pessoa, a gente acaba falando de uma forma muito superficial que não induz esse comportamento não violento. O que você faz de mal alimenta o comportamento violento e quando a gente está tentando agradecer uma coisa ou dizer para uma pessoa que a gente admira ela, até nisso a gente acaba metendo o pé pelas mãos e não incentiva esse comportamento não violento. Tá. E aí o Marshall estudou isso e ele fez uma abordagem que é a linguagem da girafa. Essa linguagem da girafa, ela tem um passo a passo, assim, que é pra gente treinar. Obviamente não é pra você virar um robô e falar sempre tipo, com os mesmos mecanismos, mas é pra você treinar essa habilidade de enxergar as necessidades das outras pessoas e também se expressar de uma maneira melhor. Uhum. Então, por exemplo, a primeira coisa, que é uma coisa que a gente não faz, é a observação do fato, do que está acontecendo. Uhum. Então, tipo, quando uma pessoa, você sente falta da companhia de uma pessoa e você fala para ela, você nunca está aqui, você está fazendo um julgamento, você não está fazendo uma observação. Você está falando, olha, você não estava aqui hoje quando eu estava me sentindo sozinho. Então, tipo, olha, já muda completamente a abordagem de como você está falando aquilo, porque aquela pessoa não vai receber isso de uma como uma agressão. Quando você fala, você nunca tá aqui, a primeira coisa que a pessoa vai falar é, claro que eu tô aqui o tempo inteiro. Ela já vai apontar a sua contradição no discurso, porque você também está sendo injusto na forma como você se expressa. Quando você vincula necessariamente a sua necessidade com uma ação, sem conseguir refletir sobre isso, lidar com a sua frustração consigo próprio e pensar na forma como você traz isso pra pessoa, isso culmina numa agressão, no caso, né? O Marshall dizia que só você pode atender às suas necessidades. Tipo, o que a gente tende a fazer é transferir para as outras pessoas. Só você pode atender às suas necessidadades. Isso é muito importante. E também você é a única pessoa responsável pelos seus sentimentos. Você é a única pessoa responsável. O poder está aqui. Pelos seus sentimentos. Ninguém é responsável pelo seu sentimento de frustração, pelo seu sentimento de raiva, tristeza. Ninguém. É você que vai ter que lidar com ela e sentir, porque é você que está sentindo no caso. Embora as pessoas possam fazer coisas que nos deixem tristes, tipo, a forma como a gente lida com essa tristeza é da nossa responsabilidade. As pessoas confundem, por exemplo, comunicação não violenta com comunicação... o contrário da comunicação agressiva, tipo, tipo, não é só isso. Eu mesma confundia isso 120%. Sim. Eu achava que você praticar a comunicação não violenta não era compatível com você ser assertivo, ser direto, quando na verdade tem a ver com o contrário. É você minimizar e observar o objeto das coisas, o objeto da discussão, sem que isso se torne um conflito necessariamente. Sim. Você pode, por exemplo, ter uma comunicação não violenta, uma comunicação violenta, quando você, por exemplo, faz uma chantagem, por exemplo, um pai dizendo para um filho assim, quando você não limpa o seu quarto, eu fico triste, isso me deixa triste. Tipo, o pai, tudo bem, ele pode ter a necessidade de que o filho limpe o quarto, mas ele tá fazendo uma chantagem, que é tipo, a gente tem a cultura do chacal, a linguagem do chacal, que é a da violência, ela é muito baseada no mérito. Olha só quem está aparecendo aqui. Que é a linguagem da violência é baseada em punição e recompensa. Então, por exemplo, eu falo as coisas pra você e se você não gostar, você vai ser punido. E se você gostar, você vai ganhar um prêmio. Todas as suas ações só acontecem com algum interesse. Tipo, o medo da punição ou com o desejo da recompensa. Elas não são coisas que nascem de dentro de você. A comunicação não violenta, ela quer o que chama de natural giving. Que é tipo... Dar de si sem pensar. Você tá dando porque é bacana dar pro outro o melhor de você. Entendi. E aí, por exemplo, quando a gente tem é uma cultura... Eu tenho até um vídeo que é super famoso do Marshall, que é uma palestra dele, em que ele dá um exemplo assim, por exemplo, quando alguém faz uma coisa errada, você fala assim, desculpa. Aí a pessoa fala assim, não, você não se sentiu arrependido, que você falou só desculpa, fala direito. Aí se a pessoa não chorar e não morrer, tipo, falar, tá bom, desculpa, eu sou um lixo, você não aceita aquela desculpa. Por quê? Porque você queria uma punição. Não bastava que ela se mostrasse arrependida. E aí tem então tem essa observação dos fatos, sem julgamento, que é uma coisa quase impossível de fazer sem treinamento. Tipo, você tem que
ir praticando na sua vida diária, com todo mundo que você... Não, e vai existir, a partir disso, a frustração. Sim. A comunicação não violenta não significa o diálogo sem sentimento, sem a frustração, sem a raiva. Se trata de uma ferramenta de linguagem que as pessoas estão tentando administrar as emoções para que... para conter e para que o diálogo seja efetivo, porque é esse o ponto. A troca é um objetivo, os diálogos, eu sempre falo isso. Depois que eu fui aprendendo isso e praticando isso na minha vida, eu não entro mais em diálogo sem propósito. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico que é ótimo, de namorada que tá brigando infinitamente, aquelas discussões infinitas e tal. Eu não passo por isso mais já tem algum tempo. Felizmente. Porque eu não entro num diálogo pra não ter um propósito, entendeu? Uma coisa... Onde a gente quer chegar com isso? Exatamente. Quando você olha pra onde você quer chegar com isso, seja tipo uma solução pacífica pra uma divergência, seja, sei lá, a construção de alguma coisa que vocês estão ali tentando construir, por mais conflitivo que seja, quando você olha para o objetivo, fica mais fácil lidar com as coisas. Porque é isso, você vai pensar, bom, beleza, eu tô com raiva dessa pessoa agora, mas nós temos um objetivo fim que é... né, a troca dessa ideia, ou seja, a solução desse conflito. Então, as duas partes do diálogo, ou três, ou enfim, vão ter que ir manejando isso, né? Sim, e não precisam ser as duas pessoas treinadas para isso dar certo. Por exemplo, eu tive um professor de comunicação não violenta e uma professora, eles eram um casal, que eles fizeram um exercício que eram duas pessoas andavam em direção uma à outra e se chocavam, você tinha que se chocar. E aí machucava. Aí você andava de novo, se chocava, aí machucava. Aí na terceira vez, uma das pessoas dava um passo pro lado e a outra passava reto. Então, tipo, aquela história de um não quer, dois não brigam, faz um pouco de sentido por causa disso, porque basta uma pessoa estar atenta para essa colisão iminente, para ela se distanciar da briga, olhar aquilo com outros olhos e entender a necessidade daquela pessoa, porque se tem uma pessoa brigando com você ou te ofendendo, na verdade tem uma necessidade escondida ali dentro. Você pode descobrir qual é essa necessidade e evitar aquele conflito, ou ficar 30 anos falando a mesma coisa com a pessoa e nunca chegar em lugar nenhum. Isso serve e tem funcionado no mundo tanto para, sei lá, casais brigando, irmãos brigando, até tipo disputas tipo de mediação internacional, conflitos internacionais, porque quando você chega na necessidade, e essa é uma das palavras mais importantes da comunicação não violenta, que é descobrir a necessidade de uma pessoa. Quando você chega nessa necessidade, é fácil de resolver. Então, tipo, uma necessidade é diferente de uma preferência. A necessidade é o que você precisa. Se eu tenho fome, é uma necessidade. A Débora pode me dar uma comida deliciosa e eu vou adorar, e ela pode me dar uma comida horrorosa e eu vou comer. Ambas vão matar a minha fome. Sim. Eu posso escolher que eu sempre vou querer comer comidas boas, mas a comida ruim, ela também pode matar a sua fome. Então, tipo, o que diferencia uma coisa da outra é que as suas necessidades, elas não exigem uma estratégia específica para alcançar a solução. Preferência, sim. E a preferência não é necessariamente... O mundo é mais difícil do que parece, você nem sempre vai ter tudo que você quer da forma como você quer. E aí vocês vão tentar encontrar que sejam outras saídas para atender exatamente uma que atenda a todo mundo. Aí você falou, da observação é um, fala dos outros. É observação, tem a escuta empática, que é realmente ouvir o que a pessoa está falando, e também existem exercícios para isso, tipo, tenta repetir o que uma pessoa te falou exatamente, e aí você vai conseguir. Agora, tenta repetir com outras palavras que uma pessoa te falou e você talvez não consiga. Porque você está escutando, você está registrando as palavras e está jogando o significado fora. Então, tipo, a pessoa fala assim, o que eu acabei de falar? Aí você repete tudo que ela falou, blá, 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 blá. Aí, tipo, tá, então fala com outras palavras. Ela vai se embananar inteira, porque ela não estava presente no que estava acontecendo ali. A escuta empática é a escuta que se sensibiliza pelo que está sendo escutado. E aí tem essa questão de dizer as necessidades, de falar quais são as suas necessidades, expressar os seus sentimentos. Posso estar trocando um pouco a ordem das coisas, mas basicamente é isso. O conceito certinho para vocês, tem professores treinados para isso, tem vídeos na internet que vocês... E a gente vai deixar as referências, bastante referências aqui na descrição. Então, se eu estiver falando alguma coisa que tá fora de ordem, e as pessoas que já conhecem a comunicação não violenta estiverem aí prontas para dar... o que seria contraditório para dizer o mínimo, né? Então, acalma esse coraçãozinho aí. Outra parte importante é dizer, expressar para outra pessoa. As suas necessidades. Perguntar qual é a sua necessidade. O que você precisa para eu conseguir terminar esse conflito. E propor, tipo, por exemplo, no caso de uma pessoa que está se expressando, ela vai observar o que o outro falou. Eu vou dizer qual é o meu sentimento. Então, tipo, estou triste. Por quê? Porque aconteceu isso. Você observa o fato. Então, tipo... Uma coisa eu estou triste porque você não estava aqui. Estou triste porque você me abandonou. A segunda frase, o verbo que você escolhe,
tem julgamento, E entendeu? implica um julgamento Tipo, de valor, entendi. eu estou triste porque ela não estava aqui ou porque ela fez uma ação, ela me abandonou. Tipo, eu já tô colocando um julgamento no que você fez. Então você já interrompeu o diálogo porque a pessoa vai entrar na defensiva. E a observação, ela envolve outros critérios também. A observação, porque, por exemplo, às vezes você está tentando estabelecer esse diálogo com uma pessoa que está muito nervosa. A observação vai te dizer que você primeiro vai ter que acalmar essa pessoa e trazer ela para o mesmo lugar para vocês conseguirem começar a dialogar. Então não tem só a ver com você observar o que ela tá falando, óbvio que isso também. Mas também tem a ver com observar a linguagem corporal, observar o contexto dessa pessoa, se você sabe no qual ela tá inserido, etc. Tem uma coisa muito legal que o Marshall fala, que é colocar orelhas de girafa. Que é, a pessoa pode estar te xingando, pode estar fazendo qualquer coisa. Na comunicação não violenta não existe xingamento. Porque a partir do momento que você entende que todo xingamento é uma expressão trágica, suicida de uma necessidade, de um por favor... Nossa, essa frase é maravilhosa. Você entende... Todo xingamento é uma expressão trágica de uma necessidade não expressada. É. Quando você entende isso, que aquela pessoa tá tendo um problema, ela tá tipo usando a ferramenta que ela consegue pra dizer aquilo não te ofende mais. Você fala, eu entendo que tem alguma coisa que aquela pessoa quer. Quando ela me xinga, tem alguma coisa ali que eu não tô atendendo, sabe? Que ela tá precisando. É um por favor, não é um xingamento. E aí quando você escuta com as suas orelhinhas, a pessoa pode estar gritando da forma que for, que aí uma pergunta pode desmanchar ela, que é qual é a sua necessidade? Como é que eu posso te ajudar, né? Tipo, como é que a gente pode resolver isso? E às vezes a pessoa não sabe qual é. A nossa linguagem é tão confusa, a linguagem violenta é tão confusa, que a gente acaba se impedindo de conseguir o que a gente quer. A gente não sabe o que a gente quer, a gente está gritando esse por favor, e quando a pessoa pergunta, você trava e fala, eu não sei. Porque eu nunca parei para pensar em qual é a minha necessidade. Nossa. Eu só estou agindo como me ensinaram. Colocar as orelhinhas de girafa ajuda muito, e é por isso que, não é, obviamente, as pessoas vão falar, mas eu não tenho sangue de barata. Não, tudo bem. Ninguém tem, amor. Se eu consigo, você consegue. Se você não tem sangue de barata, você pode continuar igual aquela... Não sei quem é mais velho aí assistiu o filme do Pokémon 2000, que tinha 2 Psyducks batendo um na cabeça do outro, assim, e falava, Psyduck dava um tapa, aí outro Psyduck dava um tapa. Eles ficaram eternamente se dando tapas, ninguém ia terminar aquela briga nunca. Tipo, você pode falar que você não tem sangue de barata e responder com violência aquela pessoa. Sim. Mas aquilo vai ficar um ciclo infinito. É questão que não chega em lugar nenhum e vocês se agridem e se desgastam o tempo inteiro. Sim. Uma coisa importante que eu queria perguntar. Qual que é a importância de não se abandonar, de se criar primeiro as bases para o diálogo? O que são as bases para o diálogo? A confiança, esse tipo de coisa. Você pode ter diálogo com pessoas que você não conhece, não tem confiança, por exemplo. O importante é você ter a capacidade de olhar aquela pessoa como uma pessoa respeitável. Ótimo. Tipo, todas as pessoas são respeitáveis. Tem gente que a gente odeia, principalmente agora que o país está polarizado, tem pessoas que a gente não suporta. E isso não é nem da parte da comunicação não violenta. Tem um vídeo no meu canal que é sobre patologias de grupo. Vai estar aqui que no são card. Fenômenos que fazem a gente enxergar o outro dessa maneira, sabe? Tipo, como inimigos. E aí é o que a linguagem do Chacal faz. Que é, tipo, obviamente eu tenho que... é o jogo de quem está certo. O jogo de quem está certo é na linguagem do ganha ou perde, lembra? Do mérito ou da recompensa. Então, eu não quero a punição. Eu vou brigar com a Débora até eu conseguir a recompensa, que é a humilhação dela. E ela vai tentar o mesmo. Então, tipo, porque ela também quer a recompensa. Ninguém quer ser a pessoa que vai receber a punição. Na comunicação não violenta não tem a punição, mas também não tem a recompensa. O que é muito importante, porque o que você está fazendo é honesto, é sincero. Você não está fazendo para ganhar uma medalhinha, ou um like, ou um retweet. Entraremos nesses temas no Amenidades dessa semana, inclusive. Você tá fazendo porque aquilo é certo. E não por medo de punição também. Quando você descobre que você estava ofendendo uma pessoa e você está treinado com essas novas ferramentas, você não se sente culpado. Você fala, olha, o que eu posso fazer? Deixa a culpa para trás, passa para proposição. Tipo, uma ação positiva de... tipo, o que eu posso fazer pra recuperar isso? E aí você coloca essas orelhinhas e não existe mais nenhuma maneira das pessoas te ofenderem, não existe, tipo... Óbvio, isso é treinamento e com o treinamento a gente falha, a gente tem recaída, a gente foi ensinado isso desde criança. Tem até uma coisa legal que é como se fosse o veganismo. Quando o veganismo surgiu, as pessoas falavam, não, isso é impossível por questões de saúde. Aí todo mundo, é verdade, é impossível por questões de saúde. Aí quando descobriram que o veganismo era possível e era uma opção saudável, as pessoas não queriam dizer que elas não gostavam do veganismo. Então elas não tinham outra desculpa, elas começaram a falar, não, mas isso não é natural, então eu não consigo, tipo... A violência é a mesma coisa. Quando as pessoas descobrem que é possível uma outra alternativa, elas percebem o quanto elas gostam da linguagem da violência e não querem abandonar. Então elas inventam várias desculpas, tipo,
Não, mas eu tô fazendo isso porque ele me atacou, porque ele é meu opressor, ou porque eu tô em tal posição, porque eu tô não sei o quê. A gente sempre arranja uma desculpa. Sim. É uma coisa que o Gandhi falava e eu adoro, que é, normalmente o opressor, ele é fluente na linguagem da violência. Porque ele já tá naquela posição de violência há muito tempo. Quando a gente fala que quer ter uma reação violenta, uma revolta, a chance da gente levar uma surra, em todos os sentidos da palavra, é muito grande, porque a gente tá batendo com graveto numa pessoa que tem uma espingarda, sabe? Tipo, a gente não é treinado e não tem a sofisticação da violência que eles têm. A única alternativa das pessoas é fazer uma coisa que a outra não espera. Eu posso dar um soco num policial, mas a chance de um policial estar treinado para receber o meu soco e me dar outra é muito maior. Agora, se eu faço uma coisa que nenhuma pessoa espera, eu não só consigo o meu objetivo. Você quebra final, a lógica da violência. Eu quebro né? a lógica da violência. E o que é mais importante, o que é muito difícil das pessoas entenderem, eu transformo o meu inimigo em um amigo. Tipo, Um amigo não, no mínimo uma pessoa respeitável com quem você consegue dialogar. Sim, que é também uma coisa importante, porque cessar um conflito não necessariamente significa que isso vai durar para sempre. Que é a paz negativa, que é tipo só a ausência de violência. Quando você tem a paz positiva, é que você cria um nível de harmonia com aquela pessoa, de terminar aquele conflito, em que não vai acontecer de novo. Porque o que pode acontecer nesse outro caso de tipo só conseguir frear a violência é causar um ressentimento que vai estourar lá na frente. Que é o que, por exemplo, acontece no Brasil, que está polarizado, por exemplo. Tipo, um lado está querendo abafar o outro. Só que assim que o outro conseguir ser abafado, aquilo vai ficar aquela bombinha ali tá uma bomba relógio. E isso também acontece nos nossos conflitos familiares, por exemplo. Tem gente que dá ok pra tudo, que fala ok pra tudo, e aí de repente um familiar seu estoura. Você fala, da onde veio isso? Veio de anos de abafamento Recalcado daquela mesmo. violência, sabe? O legal não tem outra alternativa a não ser a não violência. A outra alternativa é se cansar muito, a outra alternativa Se ferir é muito. se ferir muito. É ferir muitos outros. O que eu queria que as pessoas entendessem aqui é, tipo, eu não tô dando uma aula pra vocês, é muito mais completo do que isso. Tem muito mais pormenores que são importantes de entender pra gente começar a usar essa comunicação. Mas esse vídeo é um manifesto, gente, por uma nova forma de comunicar, em que a gente consiga trocar. Eu não aguento mais viver num ambiente que eu não consigo trocar com as pessoas. Sim. Essa é a sensação que eu tenho tido na internet. Que a gente não tem conseguido trocar. Na internet e na vida, né? Não tem conseguido, tipo, humanizar a outra parte, sabe? Olhar pra ela e se ver ali. Não tem conseguido. E isso é muito difícil. Eu tenho me sentido muito desgastada. Então esse vídeo fica aqui. Esse manifesto, né, Bi? Então pesquisem sobre isso. No YouTube tem bastante coisa da comunicação não violenta especificamente. E para quem é militante, também tem no YouTube bastante conteúdo sobre a não violência, que é uma estratégia de ação, é uma filosofia política que é muito importante, que ela é reconhecida, ela tem uma importância histórica gigantesca. E a gente vai falar sobre isso aqui com o Mola Sim. depois, né? No meu canal tem uns vídeos também sobre não violência. Isso. Não tem sobre comunicação não violenta ainda lá. Mas ele vai Mas ter vou que agora fazer. listar todo esse conteúdo pra botar aqui na descrição, mas ele vai fazer. Vou fazer todo esse trabalhinho pra vocês, trazer uns materiais bem legais. Então, se você se interessou por isso, por uma nova alternativa, depois que eu fiz o curso, eu testei isso até em casa e foi assustador. Eu tava fazendo todo o rolê robótico, tipo, qual a sua necessidade, tipo, e mesmo assim deu certo. Então, tipo, imagina quando isso passa a ser Natural. parte da sua comunicação natural não, habitual. Habitual, isso. Nada nosso exatamente. nada nosso é natural. É isso aí. E aí, tipo, quando isso passa a ser habitual e você começa, tipo, a entender os outros, bota sua orelhinha de girafa e, ó, Segue o baile. Venham Pro pra esse chacalzinho. lado da força, pelo amor Vem de pro lado da Deus, girafa. tá? Conheçam o canal do Mola, lá do Bom do Mundo, já tem 1000 cards aqui, mas se inscreva lá e acompanhe o canal dele. Ele discute muito essas questões e outras, né, Bibi? eu vou aliviar duas coisas pra vocês, que eu falo sobre cultura de paz lá, o que é muito legal, e eu trago boas notícias também. É isso. Que é uma coisa que principalmente esse ano parece que a gente não tem, mas tem sim. Vai ter vídeo novo lá, inclusive nessa semana vai ter vídeo sobre as notícias que estão dessa semana, porque eu sei que essa semana foi bem tensa Foi pra difícil, galera. né? E ele vai estar aqui para amenidades na quinta-feira também. Então apoie o nosso canal, apoie esse trabalho. A gente tem uma plataforma de financiamento recorrente, que é o Apoie-se. Seja mais do que um assinante, com R$3 se você tiver por mês. Apoie esse trabalho, porque é assim que ele se financia. Nos siga nas redes sociais, as arroba vão estar aí na tela de novo. E se inscreve aqui no canal e a gente se vê na próxima. Agora vamos dar O quê? vamos dar pro Vem. chacalzinho. Vem, Elis! 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 Olha, ó o que acontece. Ó. Seu chacalzinho? Seu chacalzinho? O seu chacalzinho desse tamanho? Trata com amor, filho. Não, porque ela não... Adeus, galera. Um chacal em recuperação. Todos nós somos chacais em recuperação.